Ai, meu Deus, professor, não acaba o ano, não acaba esses julgados, essas notícias, não. Calma, vamos lá. Vamos trabalhar aqui os informativos e as decisões mais importantes do Supremo Tribunal Federal dessa semana. Eu me chamo Felipe Duque, eu sou professor aqui também em Direito Jurisprudencial, né? Também em Direito Tributário, Estratégia de Carreira Jurídica e também nas novidades aqui da semana no YouTube, né? Seja muito bem-vindo, eu quero que você se inscreva no canal, comente aqui de verdade o que é que você está achando. Tem sido uma grande satisfação fazer esse trabalho aqui com você. A gente vai comentar aqui o que saiu no informativo 1201 do Supremo Tribunal Federal, além de fazer breves comentários aqui importantes de como é que isso aqui pode cair nas provas, beleza? Vamos começar pelo nosso primeiro julgado, né? Nessa ADPF 1278 do estado de Pernambuco, que foi de relatoria do ministro Gilmar Mendes, que tratou sobre o regime de precatórios aplicado à Companhia Estadual de Habitação e Obras de Pernambuco, né, a CEAB-PE. E o plenário do Supremo, ele decidiu que seria inconstitucional um conjunto de decisões que determinava o bloqueio e a penhora de valores nas contas da CEAB Pernambuco, bem como outras medidas executivas típicas de direito privado para que fossem pagos débitos oriundos de decisões judiciais. E aqui a decisão foi muito clara, né? Primeiro você percebe a DPF, um estudo de direito constitucional cabendo contra decisões, né? Que em tese são decisões inconstitucionais. E o segundo é a ideia de você poder aplicar o regime de precatórios, né? Artigo 100 da Constituição Federal, na execução dessas decisões judiciais movidas em face da SEAB. E os fundamentos foram bem relevantes, porque é como se o Supremo entendesse que essa sociedade de economia mista, que ela presta um serviço público e um regime não concorrencial, ou seja, que ela não tem uma atividade econômica em sentido estrito, e essa é a chave desse julgado, quando a gente tem uma empresa estatal que presta um serviço público essencial e um regime de monopólio sem concorrência privada, ela está muito mais próxima de um ente estatal do que de uma empresa privada. Por isso, não é lógico aplicar o regime do artigo 173 da Constituição Federal. E aqui Gilmar Mendes fez, olha, inclusive esse SEAB Pernambuco, ele depende financeiramente do Estado, né, que detém 99% do seu capital acionário. O segundo julgado interessante foi a ADI 7841, do Maranhão, relatoria do ministro Dias Toffoli, que tratou sobre o zoneamento ecológico econômico do bioma amazônico. Professor, calma. Essa decisão, na verdade, eu acho que ela é ouro, tá? Assim, até leitura de inteiro teu mesmo, para quem estuda direito ambiental, estuda competências constitucionais. Porque o plenário, ele decidiu por unanimidade que são inconstitucionais sobre os aspectos formal e material, normas estaduais que redefinem o conceito de floresta e que promovem uma redução da área de reserva legal em imóveis rurais que estão situadas em municípios do Maranhão. Vamos entender aqui os fundamentos para você situar. O Supremo aplicou a jurisprudência primeiro consolidada dele, que viola a competência da União para editar norma geral em matéria ambiental quando você tem a instituição, por legislação estadual, de uma disciplina que se afaste das diretrizes fixadas em legislação federal ou que altere o seu sentido e o seu alcance. Quando a gente tem uma legislação suplementar dos estados, por exemplo, em direito ambiental, você pode ter uma proteção para melhorar, digamos assim, o direito ambiental, mas jamais para reduzir a proteção, porque senão você compromete o modelo de competência constitucional compartilhada. E aqui no caso concreto, a lei do Estado do Maranhão, ela mitigava um padrão protetivo que foi estabelecido pela União, adotando um conceito mais restrito do que é floresta, especialmente sobre a delimitação dessa área de reserva nativa em imóveis rurais, né? É como se a lei estadual ela correspondeu a um percentual de 50% do imóvel da posse rural, uma metragem que era bem diferente da legislação federal da Lei 12.651 de 2012, que é o nosso Código Florestal. E aqui, portanto, o ponto central, né, que é o princípio da vedação ao retrocesso socioambiental. Eu vejo essa expressão em provas, tá? Princípio da vedação ao retrocesso socioambiental. Ministro Toffoli foi muito claro. Além de violar a competência da União, esses dispositivos eles reduzem o nível de proteção assegurado por normas gerais, afronta esse retrocesso socioambiental, o dever constitucional de proteção ao meio ambiente. Por fim, teve um julgado bem interessante também, que foi na ADI 6319 do Mato Grosso, que foi relatada pelo ministro Cristiano Zanin, que tratou da concessão de benefícios fiscais do ICMS e a necessidade de você observar as regras do convênio do CONFAS. O plenário do Supremo, ele decidiu por unanimidade que é inconstitucional termos uma norma estadual que assegura benefício fiscal de ICMS sem passar pelo convênio interestadual do Conselho Nacional de Política Fazendária, que é o que a gente chama de CONFAS, e sem a
estimativa do impacto orçamentário financeiro, que isso é necessário quando temos renúncia de receita. Professor, é um tema que toca financeiro e toca tributário. É isso mesmo. O Supremo, ele já tem muitas jurisprudências sobre esse assunto. Isso aqui já caiu muito em provas. Ou seja, se eu quero dar uma concessão de um benefício fiscal, falando de ICMS, eu tenho que observar as regras que estão em leis complementares e o convênio do CONFAZ. O convênio do CONFAZ é como se fosse uma deliberação conjunta de todos os entes federados. E essa exigência, ela expressa uma grande lógica de coordenação federativa para você proibir um benefício fiscal de maneira unilateral que vai gerar uma guerra entre os entes. Ou seja, para você evitar essa distorção, que foi justamente o que a reforma tributária quis fazer, tirando essa ideia de cada um pode dar seu benefício fiscal e agora só tem esses benefícios fiscais que estão elencados na Constituição Federal. E o fundamento é muito claro, isso já está previsto na Constituição já para fins de ICMS. O artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, linha G, fala que cabe à lei complementar deliberar a forma como isenções, incentivos fiscais e benefícios fiscais serão concedidos e revogados quando a gente fala de ICMS, que foi o que não aconteceu. Além disso, no caso concreto, né, você contrariou todo convênio do ICMS 190 de 2017, mas ainda tivemos aqui uma ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal e o artigo 113 da DCT. Porque quando você quer dar um benefício fiscal, você tem que dizer, pô, quanto é que vale isso aqui, né? Eu quero fazer com que as pessoas que moram na rua X não paguem IPTU. Beleza. Quanto é que eu estou deixando de arrecadar? Porque na minha casa, se eu estou deixando de arrecadar, ou eu ganho, de certo modo, mais dinheiro por outra via, compenso, ou então eu estou cortando gastos, né? Que é o que o artigo 113 da DCT fala. Olha, você tem que me dizer a estimativa do impacto orçamentário, porque senão você não pode fazer. E aí, consequentemente, foi também um motivo para a declaração da inconstitucionalidade, porque não tinha uma estimativa do impacto orçamentário financeiro nesse benefício fiscal que foi feito de maneira inconstitucional. Por fim, é só importante tratar, tem um vídeo aqui já do professor João, né, ele tratando sobre essa decisão, né, do ministro Gilmar Mendes relacionado ao impeachment. Né, e somente uma atualização, né, porque agora, no dia 10 de dezembro de 2025, ou seja, 7 dias depois da decisão, né, do ministro Gilmar Mendes, ele acabou suspendendo parcialmente sua própria liminar. E isso aconteceu devido a um movimento, né, do próprio Senado Federal pedindo que ele suspendesse a decisão, ao menos que o Congresso votasse essa lei do impeachment, né, que é um projeto que teve lei 1388 de 2023, que era de relatoria do ministro Rodrigo Pacheco, que não caminhava desde 2023. Então, com essa suspensão parcial, o ministro Gilmar Mendes ele derrubou 2 pontos da decisão original dele, que atribuía exclusivamente à Procuradoria-Geral da República a competência para denunciar por crime de responsabilidade do ministro Supremo. Então, portanto, volta a ser possível que qualquer cidadão proponha o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Beleza, meus amigos? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo de verdade. Se não, até a próxima. Acaba 2025 ou não. Acaba caindo na minha prova.